Bom, eu comentei no nosso primeiro vídeo que de fato estamos vivendo esse apagão de mão de obra, onde faltam profissionais para todo o volume de vagas que o mercado tem ofertado nesse momento. Só que quando a gente começa a entrar um pouco mais a fundo e observar mais no detalhe quem são esses perfis de profissionais, a gente começa a observar que de fato não é só isso que tem gerado esse apagão. Bom, quando a gente começa a observar um pouco mais a fundo quem é esse profissional disponível hoje no mercado, a gente precisa observar também esse movimento que acontece de transição geracional da força de trabalho. O que significa isso? Nós estamos passando por um momento onde o protagonismo da força de trabalho está mudando de uma geração para outra, ou seja, saindo da geração X e passando para a geração Y, que são basicamente os millennials, né? São os profissionais, são as pessoas que nasceram ali entre 1985 até os anos 2000. Eu nasci em 1984, mas eu me encaixo como um milênio também. E por que é importante nós observarmos esse movimento geracional? Porque cada geração traz consigo prioridades para suas vidas, que são questões que as pessoas priorizam em relação aos seus desejos pessoais que vão impactar diretamente nas suas escolhas de carreira profissional. Um exemplo muito claro em relação a essa diferença de prioridades de uma geração para outra é esse comportamento que a gente observava muito dos nossos pais, nos nossos avós, de permanecer numa empresa por um longo período de tempo. Nossos pais faziam carreiras de 5, 10, 15, às vezes 20 anos na mesma empresa. Isso para eles era um objetivo, era uma prioridade de vida buscar uma carreira estável nesse formato. Tanto é que concursos públicos eram sempre priorizados por eles e vistos como uma grande vantagem, né, em relação à sua carreira profissional. Esse comportamento é extremamente diferente quando a gente olha nos milênios, né? Os milênios têm justamente a busca pela variação de experiências, né? A diversificação de aprendizados. Então, os milênios naturalmente não priorizam carreiras longas, mas sim carreiras mais curtas que permitam que eles aprendam e evoluam dentro de uma empresa, dentro de um período de tempo pequeno, geralmente ali 1, 2 ou 3 anos, e depois eles possam experimentar outros momentos, outros conhecimentos, outros desafios em uma outra jornada de carreira, em outra empresa ou até em outro país, enfim. Essa diferença faz com que os milênios sejam vistos um pouco pelo mercado como profissionais um pouco mais voláteis, né, em relação a permanecer numa empresa por um longo período de tempo. Mas na verdade é uma questão de comportamento geracional. A prioridade dos milênios da geração Y é diferente do que a gente observava antes na geração X. E esse é um ponto muito importante para a gente entender um pouco melhor esse momento de apagão de profissionais no mercado de TI. Uma coisa é de fato faltar volume de profissionais para a quantidade de vagas que o mercado tem disponível hoje. Outra coisa é as vagas estarem adequadas ao que essas pessoas disponíveis no mercado hoje priorizam para as suas vidas. Quando você oferta algo que não está de acordo com o que a mão de obra disponível hoje busca, você nunca vai conseguir preencher essas vagas mesmo. Então, num cenário onde já faltam profissionais e ainda o fit entre vaga e prioridade da pessoa ainda não acontece, então esse momento de apagão ele fica ainda mais intenso. Então, quais são as prioridades dessa geração, dessa força de trabalho que está disponível hoje no mercado, né, dos milênios? O primeiro ponto que sempre foi muito priorizado é a questão da flexibilidade de horário. Esse perfil de profissional ele não se encaixa mais naquela questão de começar às 8 da manhã, sair ao meio-dia, retornar ali no início da tarde e sair ali às 18 horas no fim do dia. Esse perfil de profissional ele prefere ter um pouco mais de liberdade em relação aos seus horários para que ele possa acomodar um pouco melhor a sua agenda, né, do seu dia a dia. E essa flexibilidade permite ele também atingir o segundo ponto que ele prioriza, que é o maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Então esse perfil de profissional ele gosta de delimitar um pouco mais claramente qual é o momento do dia dele que é dedicado ao trabalho, qual é o resto do dia que ele vai dedicar para outras questões pessoais, como uma dedicação um pouco maior de tempo para sua família, uma dedicação a esportes, uma questão de exercícios mentais ou terapia, enfim, flexibilizar um pouco mais os seus horários, permitindo que eles equilibrem melhor essa dedicação de tempo deles. Ou seja, é uma geração que naturalmente não vive somente para o trabalho, como a gente observava muito na geração anterior. Tá? E um terceiro ponto é, obviamente, remunerações maiores. A gente sempre observou pesquisas quando os milênios, os Y começaram a entrar no mercado, que era uma geração ultra insatisfeita, que queria
ter crescimentos salariais muito agressivos, muito rápido, né? É natural dessa geração ter esse comportamento. Eles são ambiciosos por natureza e eles se autovalorizam e entendem que eles podem buscar isso. Obviamente, isso é uma questão, o querer é diferente do de fato conquistar, depende muito de cada pessoa mostrar seu valor para isso, né? Mas é uma questão que vem por padrão nessa geração. Então essa questão de buscar remunerações maiores acaba impactando bastante no sentido de qual é o salário que são ofertados pelas vagas que o mercado entrega hoje. Quando essa remuneração dentro do mercado de tecnologia, que além de 2019, com pesquisas de mercado, estava na faixa mais ou menos de R$5.000 CLT, esse perfil de profissional ele via em modelos de trabalho alternativos, como por exemplo da gig economy, que são modelos alternativos como freelancer, como de consultoria, onde uma pessoa física consegue atender múltiplas empresas através de um CNPJ, por exemplo, mostra aos milênios alternativas de ganhos salariais que são até 3, 4 vezes maiores do que essa média salarial CLT. Ou seja, eles buscavam e observavam que ao invés de ganhar R$5.000 trabalhando para uma única empresa CLT, eles poderiam ganhar 15, 20 mil reais tendo um CNPJ e trabalhando como freelancer, por exemplo, para 2 ou 3 empresas ao mesmo tempo, conquistando a flexibilidade de tempo que ele tanto queria e o equilíbrio maior entre a vida pessoal e profissional. Então, aí fica muito claro que o apagão não é só por falta de número de profissionais, mas também por uma falta de fit, né, em relação ao que as empresas ofertam com suas vagas e o que esses profissionais disponíveis hoje no mercado priorizam para suas vidas. Bom, legal, a gente já falou bastante coisa sobre o mercado de tecnologia, sobre essa falta de profissionais, sobre essa geração disponível hoje como maior força de trabalho, que são os millennials. Mas e agora, Leandro, como é que eu faço, né, para contornar isso aqui na minha empresa ou buscar alguma solução para que eu consiga passar por esse momento de apagão de mão de obra de uma forma mais suave, sem sofrer tanto? Bom, esse é o tema do nosso terceiro e próximo vídeo, tá? Então espero que você tenha gostado do conteúdo até aqui e esteja comigo nesse próximo também, beleza? Obrigado!